Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula, hoje já o caderno 4, quem não adquiriu, corre na escola para adquirir. Então vamos hoje falar de um assunto muito importante que tem tudo a ver com vocês. Vamos lá, gente, aqui, tcharam, vamos falar sobre puberdade. Vocês sabem o que é puberdade? Gente, nessa fase que vocês estão, entre 10 e 11 anos, é que vocês estão entrando na puberdade, que na verdade começa entre 9 até 13 anos. Então, tem vários hormônios aí que estão gritando. E tem muita gente que se desespera porque o corpo vai se transformando, o humor vai modificando. E o que fazer? Então vamos lá estudar um pouquinho sobre a puberdade. Temos aqui a imagem de duas crianças, né, que estão entrando na puberdade. E olha os olhinhos delas, elas estão assustadas. Então vamos desmistificar essa puberdade. Vamos lá, gente, vou botar o mouse mais perto de mim. Então, na puberdade temos os tempos de mudança. Como eu falei anteriormente, o corpo vai mudando. Mas por que, tia, isso ocorre? Porque o meu corpo está mudando. Já trabalhei com vocês no conteúdo passado sobre os hormônios. Então, a culpa é sempre dos hormônios que fazem com que o corpo se transforme nessa fase. Temos aqui como exemplo, temos aqui a hipófise, que é um lugarzinho que tem no nosso cérebro, que é onde é fabricado o hormônio do crescimento. Temos aqui hipófise anterior, que a gente está falando sobre as glândulas endócrinas, que a gente já trabalhou também, e a hipófise posterior, de natureza nervosa. Então, é aqui nesse lugarzinho do cérebro da gente, onde o hormônio do crescimento é fabricado e depois lançado na nossa corrente sanguínea. Nós trabalhamos com isso, então vocês já estão craques nos hormônios, no sistema endócrino. Então, o culpado é sempre o hormônio. Vamos seguindo, vamos ao próximo slide. Opa! O que foi que ocorreu? Gente, de um ano para o outro, vocês crescem muito. Já tive experiências de ter alunos que estavam menores do que eu e no ano seguinte, opa, peraí menina, peraí menino, você já está maior do que eu. O que foi que aconteceu? De novo, a culpa é do hormônio. Aquele hormônio do crescimento, na fase da puberdade, que dá esse efeito estirão. Vocês estiram muito, muito rápido. As meninas estiram mais rápido que os meninos dão uma pausinha e depois os meninos estiram também, gente. E nessa fase, a gente se acha muito desengonçado, né? Quando a gente está entrando na adolescência, tem gente que fica muito magra e grandão, tem gente que o corpo vai mudando e fica querendo se esconder, mas calma, todo mundo vai passar por essa fase. Eu falei passar, ou seja, não vai permanecer. Então, muita calma nessa hora. Vamos ao próximo slide. Será que nessa fase aí da adolescência podemos ou pode-se fazer atividade física? É uma coisa a se pensar. Qual o benefício da atividade física nessa fase aí? Botei aqui uns bonequinhos bem animados aí caminhando. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nessa fase é muito importante fazer atividade física. E essa atividade física que eu estou falando não está relacionada à academia, gente. Coisas do dia a dia, como arrumar o seu quarto, varrer uma casa, correr, fazer atividade física na escola, que todo mundo está com saudade, praticar esportes.
Então, essas coisas são muito boas nessa fase, porque aí que estamos liberando os hormônios do crescimento, e com a prática de esporte, de atividades físicas, você vai fortalecendo os seus músculos e os seus ossos. Gente, para não perder a prática aqui que a gente sempre usa, a apostila, para ver, né, se tem alguma coisa a ver com o slide, se a gente tem alguma coisa a mais para complementar com a apostila. Então, vou pedir para vocês correrem, pausa o vídeo, pega lá sua apostila, seu caderno 4, o primeiro conteúdo de ciências, e vocês vão abrir a página, na verdade, na página, deixa eu ver bem aqui, vocês vão abrir na página 299, que a gente vai falar um pouquinho sobre os ossos, o que é que acontece com os ossos nessa fase. Então, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Opa, isso aí. Os ossos apresentam uma estrutura rígida e são compostos de tecidos vivos que mudam constantemente. Então, nessa fase aí da puberdade, onde estão crescendo os ossos, né, os músculos, está modificando muito rápido, com intensa atividade, com contínuo processo de substituição. Isso significa que eles são formados por células permanentemente renovadas. E na fase da puberdade, eles são formadas a maioria dos ossos e músculos. Vocês sabiam disso? Então, fiquem sabendo e pratiquem. Voltar um pouquinho aqui. Pratique atividade física, principalmente esporte, que você vai se desenvolver muito bem. Então, vamos ao próximo slide. Opa! Tanta mudança, minha gente. Cresceu rápido, né? Deu aquele estirão. O corpo mudou. E ainda tem a mudança na voz. Tia, de quem é a culpa? Novamente, a culpa é dos hormônios. Temos aqui o órgão reprodutor feminino e o órgão reprodutor masculino, que aqui nós temos os testículos, 2 testículos, e temos aqui como exemplo, a gente vai só realmente falar sobre os ovários. As mulheres têm 2 ovários. E aqui é que é fabricado nos ovários os hormônios femininos, viu, gente? Então vamos lá mais um pouquinho para frente na nossa apostila, e na página 302 vamos falar um pouco mais sobre essa mudança na voz, mas o que tem a ver os ovários, os testículos com a mudança da voz, já que o hormônio causa mudança, né? Então, na fase da puberdade, os ovários, que estão bem aqui representados, começam a produzir os hormônios estrogênio e progesterona, ok? Então, esses 2 hormônios são produzidos pelos ovários nas mulheres. E nos homens, o testículo é responsável pela produção de testosterona. Então, vamos mais adiante. A ação desses 2 hormônios desencadeia várias mudanças, na verdade, no corpo, inclusive alteração na voz. É comum a gente ver quando as crianças estão entrando na puberdade que a voz se modifica. A gente percebe, principalmente nos meninos, a voz fica meio fina, depois está meio grossa, e a gente percebe muito. Novamente, a culpa é desses hormônios aí que são fabricados nos ovários e nos testículos. E como funciona a nossa voz? Quem é que sabe como funciona? Como é que a voz pode ficar aguda ou grave? Ou seja,
fina, aquela voz mais fina, mais aguda, e grave, aquela voz mais grossa. Como é que isso acontece? Então vamos lá mais uma vez, aí na parte de baixo da página 302, está falando um pouquinho sobre como funciona a voz. Na laringe, nós já trabalhamos também com essa área específica, falando sobre esse órgão que é a laringe. Há duas dobraduras de tecido chamadas pregas vocais, que são também conhecidas como cordas vocais, é onde é emitido o som. Vocês podem até identificar as cordas vocais, vocês podem colocar o dedo aqui e falar a letra A. Onde vibrar é o que estão as nossas cordas vocais. Tá bom, gente? Então, se vocês quiserem fazer esse experimento aí na casa de vocês, vocês podem colocar os dedinhos aí, vocês vão perceber que vai fazer assim, vai vibrar, e você vai perceber onde estão localizadas as suas cordas vocais. Então, com isso, o ar que sai dos pulmões é forçado a passar entre as cordas vocais, fazendo-as vibrar e produzir o som, produzir a nossa fala. Certinho, gente? Então, nós vimos aí como é produzido o som e por que pode ser um som mais grave ou mais agudo, tá bom, gente? Então, vamos ao próximo slide. Temos aqui também a mudança na pele, de novo a culpa dos hormônios, porque eles fazem tanto isso com os adolescentes, com as crianças que estão entrando na fase de puberdade. Quando entra-se na puberdade, também a pele se modifica, gente. Tem gente que a pele fica mais oleosa, aparece acnes, que são aquelas espinhas e cravos que tanto perturbam as pessoas que estão na adolescência. Tem gente que fica com vergonha, não quer mostrar, mas tem alguns cuidados que você deve ter quando você está entrando na puberdade com a sua pele, tá bom? Deve-se lavar a pele com um sabonete neutro. Se você tiver muitas espinhas e cravos, pede a mamãe e o papai para levar um dermatologista, que ele vai passar para você um medicamento específico para que a sua pele melhore. Mas depois que acaba a puberdade, a sua pele também vai melhorar, vão diminuir as espinhas e os cravos e vai ficar menos oleosa. Também ocorre, né, o excesso de suor, o odor fica mais forte por causa da liberação de hormônios nessa fase da vida. Vamos ao próximo slide. Opa! A parte boa, a melhor parte. Eu falei para vocês sobre o tom de voz, né? Sobre a mudança de voz. E a gente pode fazer um experimento para a gente ver como é que isso ocorre, para entender um pouquinho como é que isso ocorre. Então, vocês vão precisar de canudo, eu trouxe 2 aqui, e uma tesoura de ponta arredondada. Olha só, no livro de vocês só está dizendo quais são os materiais. Eu vou explicar o que vocês vão fazer com o canudo e com a tesoura para poder produzir som. Eu brincava muito disso quando eu era criança e não sabia desse experimento, né? Mas achava muito bacana. Então a gente vai pegar o canudinho, tá bom? Vai amassar assim desse jeito, ó, bem na pontinha, tá vendo, gente? E vai cortar em V, vai cortar as pontinhas desse jeito aqui, ó. Cortou em V, não sei se vocês estão enxergando direito, vou aproximar bem, tá vendo? Tem um Vzinho aqui, ó. Olha só, gente, fica a ponta bem fininha, cortado em V. Então, vocês vão pegar esse canudo e vão ter que emitir som com esse canudo, tá bom? Vocês botam na boca de vocês e vão soprar, tem que amassar e botar na boca. Que som é esse? É agudo ou grave?
Se eu cortar esse canudo um pouco menor, o que é que acontece? Eu já trouxe até cortado. Será que o som vai sair do mesmo jeito ou vai sair mais fino? Vamos ver o que é que ocorre. Opa! E aí, gente? Vocês sentiram alguma diferença entre os sons? E aí? Vocês vão fazer esse experimento, que é muito bacana. Quase nada, geralmente a gente tem um canudinho ou outro, a gente toma alguma coisa na rua e a gente tem um canudo. Vocês podem levar esse canudo, lavar, mas só se você usou, viu? Não pode pegar no lixo, não. Depois que você fez esse experimento, você vai fazer as suas anotações. Tem aí perguntando, como você conseguiu obter os sons graves e os agudos? Então, quando o canudo estava maior, que tipo de som você pôde perceber? Foi um som grave, um som agudo? E quando ele estava menor, que tipo de som foi que você tirou desse canudinho quando você soprou nele? E a outra pergunta, você tem que relacionar o experimento à mudança na voz das meninas e dos meninos durante a puberdade. O que acontece no aparelho vocal para o som ficar mais grave? Olha só, vou dar uma diquinha. Quando vocês estão entrando na puberdade, essa área também se alonga. Olha só, qual a comparação que você pode fazer com o canudo pequeno e com o canudo grande, tá bom, gente? Então, vamos ao nosso último slide. Falhou aqui. Nosso último slide aqui, que é onde eu me despeço de vocês. Até a próxima aula. E como tá aqui com o coelhinho, tô com saudade de vocês. Beijo, gente, e até mais. Até a próxima.